Olá, Olá, doutora Tânia. Tudo bem? tudo bom? Tudo bem, sim. Estamos aí iniciando a nossa noite, né, Tânia? Tudo bem? As pessoas acessando, o Nitec Responde de hoje, conversando sobre Previdência Rural com a Tânia Muniz. Bem-vindos. Vamos iniciar às 19h30 pontualmente, né? Estamos aí no nosso horário. É um prazer para a Unitec estar recebendo a Tânia aqui esta noite. A Unitec, que dia 23 de julho vai completar o seu 27º aniversário, né? Já são 27 anos aí atuando a nível de Brasil, atuando na modalidade presencial, online e AD, na forma de consultorias, palestras, cursos. Trabalhamos aí hoje com mais de 180 associados que prestam, então, serviços para empresas, para instituições financeiras, para o sistema S, principalmente o Senar. Também temos muitos associados, muitos profissionais trabalhando com projetos de custeio, com as instituições financeiras, também atendimento de inseminação artificial, serviços de topografia, georreferenciamento, perícias. São aí 180 especialistas atuando em todo o Brasil. Dá para dizer hoje, né, Tânia, que nós temos aí, quem sabe, uns 130 municípios sendo atendidos por algum cooperado da Unitec de alguma maneira, ou com palestra, ou com curso, ou com atendimento, né, um serviço de home care, né, um atendimento psicológico, um atendimento de uma nutricionista, né, então, são vários os trabalhos, e nós estamos muito felizes de estar aqui essa noite fazendo essa live com a advogada Tânia, nossa associada, também instrutora do Senar, vai falar um pouquinho depois do produto, também o curso aí que a Tânia está ministrando junto ao Senar, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, e as pessoas podem contratar esse trabalho através dos sindicatos rurais, depois a Tânia fala um pouquinho mais sobre esse produto, mas a conversa dessa noite vai ser muito interessante, porque esse assunto aí da previdência rural é algo que desperta a atenção, né, Tânia? As pessoas têm bastante dúvidas, curiosidade sobre isso, as leis mudam, né? Tem assim uma constante, acontecem mudanças, alterações, e aí você fica naquela dúvida, mas e agora? Como é que será que eu tô? Como é que será, o que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir me aposentar? O que eu tenho que fazer? E muitas vezes a gente só pensa nisso na hora de se aposentar, né? A gente não procura informação antes para então fazer o procedimento correto, né? Chega o momento de se aposentar, diga agora, como é que eu vou fazer, né, Tânia? Então, vamos falar sobre previdência rural aí, Tânia? Vamos, vamos. Boa noite, Isabel, boa noite a todos. Uh, Realmente a questão da previdência, ela está sempre mudando, né? Então, assim, ó, essa é a parte ruim, mas a parte boa, a boa notícia que eu tenho para dizer para vocês é que não são só os segurados que têm essas dúvidas, porque nós profissionais também, a gente está sempre, todos os dias eu questiono o colega, e daí? Isso está como? Mudou, não mudou? Então, não temos essa noite, né, Isabel, a pretensão de esgotar todos os assuntos relacionados à previdência rural, que é o nosso foco hoje, né? Por vários motivos, então. Um deles é essa constante mudança, né? Nós podemos, eu sempre costumo dizer, nós podemos ficar conversando aqui por várias horas, por vários dias, e não vamos esgotar o assunto, né? Por ser extenso e também porque está em constante mudanças, né? Todos os meses, enfim, ou às vezes quase que todos os dias tem algo novo, né? Um decreto novo, uma norma nova, enfim, tem que estar sempre se atualizando. Eu primeiro agradeço também o convite, né? O teu convite através da Unitec, de estar aqui hoje. Espero que eu consiga assim atender a expectativa do pessoal e, obviamente, como eu falei antes, se
continuar, se tiver dúvidas ou se tiver alguma dúvida que eu não consiga sanar, que entre em contato conosco depois, né? Para a gente, então, dar essa resposta, se acaso hoje alguém ficar ainda com alguma dúvida, tá? Vai ficar gravado, né, Isabel? Fica. E também depois o meu contato, o contato do escritório, o contato da Unitec. Começo falando primeiro sobre essa consultoria que eu presto, né? Pelo Senar, enfim, como associada da Unitec, em parceria com os sindicatos rurais. É importante falar, Isabel, porque dentro dessa consultoria, mesmo que ela fale e se trate da contratação de mão de obra, né, no meio rural, ela é muito importante também em relação à previdência, tá? Muito importante. Por quê? Porque no momento de fazer essa contratação, o agricultor, ele também tem que ter muito cuidado, principalmente, né, o segurado especial, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque ele tem que ter muito cuidado para não perder ao longo da sua vida como segurado rural essa condição de segurado especial, que muitas vezes é a maioria dos problemas que chega até nós, é por conta disso, como você falou antes. Um planejamento previdenciário ao longo da vida, hoje é necessário, né? Para não chegar lá no período da aposentadoria e ter surpresas, né? Então, Isabel, a gente só fala na previdência somente como aposentadoria. Não é só aposentadoria, né, que o segurado tem, são vários benefícios, né? Então, o segurado hoje ele tem aposentadoria, um auxílio acidente, um salário maternidade, né? Um auxílio doença, né? O auxílio por incapacidade, enfim. Então, são vários benefícios, não é somente a aposentadoria. Às vezes a gente foca na aposentadoria, mas esquece também desses outros benefícios que tem ao longo da trajetória toda aí como segurado. Exatamente. Quero aproveitar e convidar as pessoas que estão acessando a nossa live para seguir a Unitec, aí no Instagram, UnitecTM, e que, se tem dúvidas sobre esse assunto, vamos questionar aqui a Tânia, que ela vai estar conversando conosco. Aproveitem, escrevam aqui, conversem conosco, tirem as suas dúvidas, né? Enquanto isso, eu vou tirar as minhas dúvidas. Né? Vamos perguntar aqui para a Tânia. Tânia, o produtor rural que nunca contribuiu, ele pode se aposentar como segurado especial? Ou como ele faz para se aposentar? Quem nunca contribuiu, mas é agricultor. Tá. Primeiramente, assim, Isabel, nós temos 3 tipos de aposentadoria, né? Do INSS, que é a Previdência. O INSS é a Previdência oficial do Brasil, né? Temos as previdências próprias, por exemplo, o Estado tem o IP, a Prefeitura tem a Previdência própria, mas o regime geral da Previdência é o INSS, né? Então, nós temos o quê? Nós temos 3 tipos de aposentadoria. Aposentadoria rural, aposentadoria urbana e a aposentadoria híbrida, né? Que é aquela que você pode somar, então, tanto o tempo urbano quanto rural. Para responder essa tua pergunta, primeira coisa que a gente tem que saber se nós estamos falando de segurado especial, tá? Então, o que nós temos que conceituar? O segurado especial. Quem é o segurado especial? Dentro do regime geral da Previdência, tá? Então, o segurado especial é aquele produtor, aquele agricultor que vive em regime de economia familiar. Ele precisa ter alguns requisitos, né? Preencher alguns requisitos para isso. Qual seja? Primeiramente, não pode ter mais do que 4 módulos fiscais. Aqui na nossa região, então, nós sabemos que é 20 hectares, então não pode ter mais que 80 hectares. Tá? Eu vou seguir, depois eu volto a fazer uma consideração. Não tem que trabalhar somente no regime de economia familiar. A família tem que prestar o serviço, tá?
não pode ter auxílio de terceiro, somente eventualmente. Esse é um dos grandes problemas. Ou seja, a lei diz que ele só pode contratar, né, um empregado por até 120 dias, para não perder essa condição, tá? Então, são esses os requisitos principais, tá bom? Então, preenchendo esses requisitos, ele é um segurado especial. Ele precisa contribuir como os demais? Não. Como é que é a contribuição do segurado especial? É no momento que ele vende a produção. Então, ele vai vender, vai produzir o seu produto, vai lá, vai vender, digamos, vamos imaginar a colheita de soja, né? Ele vai vender o produto e naquele momento ali ele está fazendo o recolhimento. Ou seja, ele não precisa ter aquele recolhimento mensal como os demais segurados, tá? Ele vendendo, digamos que uma vez ao ano, ele está fazendo a contribuição. É por ano, não é por mês. E se ele ficar 2, 3 anos sem vender nada? Ele não, ele simplesmente ele era produtor, mas ele não vendeu nada. É isso? Não, ele precisa ter um recolhimento anual. Ele precisa ter. Tem que ter. Uhum. Tá? Então, o segurado especial tem, né, esses requisitos que eu falei. O que é importante também, Isabel, assim, ó, nós aqui na nossa fala, que as pessoas saibam que nós estamos falando somente de previdência hoje, tá? Então, esses requisitos é pensando na questão da previdência. Porque se eu for pensar, por exemplo, na questão do segurado especial para políticas públicas de incentivo do governo, por exemplo, o Pronaf, aí já são outros requisitos que ele tem que preencher, tá? Então, por exemplo, para a questão de aposentadoria, a produção, né, o valor que ele vai obter com a produção não vai interferir, não tem um limite de renda, né? Mas eu sei que o Pronaf ele tem um limite de renda anual, né? Então, isso também tem que ficar bem claro. Hoje nós estamos falando somente da Previdência, tá? Então, como eu falei antes, nós temos aí os três, né? Os três tipos de segurado, o urbano, o rural, então a aposentadoria, a híbrida, né? E também dentro da aposentadoria rural, que gera bastante confusão, Isabel, é quem é o segurado rural. Quem é o segurado rural hoje, né? Para a Previdência. Nós temos, muitas vezes as pessoas confundem ou não sabem, nós temos hoje o empregado, então, aquele empregado rural que exerce uma atividade lá na fazenda, lá na granja, aquele empregado, ele também é considerado um segurado rural, tá? Ou seja, ele também vai ter esse benefício, né, da aposentadoria com 5 anos a menos, né? Digamos, com 5 anos, a mulher com 55, o homem com 60. Sendo que, na geral, não, né? A mulher hoje, com a mudança, é 62 e o homem com 65. Então, esse empregado também tem essa vantagem, também é considerado segurado rural. Todas as pessoas sabem, né, Isabel, até porque foi muito comentado, a maioria das pessoas foi atingido pela reforma da Previdência que nós tivemos em 2019. Né? A reforma, assim, bem considerável, que atingiu todas as categorias. E a única categoria que não foi atingida foi o segurado especial, né? Então, o trabalhador rural, o segurado especial, o boia fria que nós temos, né? O contribuinte individual, que não é o empregador, enfim. Essa foi a única categoria que não foi atingida. Essa continuou com o benefício de se aposentar mulher com 55 e homem com 60. Tá? Não sei se tu Sim.
eu posso continuar falando. Às vezes eu começo Não, falando, legal. né? Tem que... Sim, não, legal. Mas aí você trouxe já também algumas informações daí. Eu fiquei pensando aqui, né? E se o agricultor, você trouxe aí as condições para ele ser um segurado especial. Mas e se ele mora na cidade e arrendou a terra? Ele é segurado especial? Ele não Ele, mora lá ele tem um na propriedade. contrato? Ele arrendou a terra. Não, daí ele perdeu a condição. Ele não pode. Contrato de arrendamento, ele vai perder a condição de segurado especial. O que não perde, o tipo de contrato que não perde, Isabel, é o contrato de parceria. O Tá. contrato de parceria não vai perder essa condição. Mas Uhum. o arrendamento vai perder. Tá? Tá. E quando ele solicita aposentadoria, ele tem que estar morando na propriedade ou ele pode estar Não mais. morando na cidade? Não, hoje a lei diz o quê? Que ele pode estar morando ou, né, na zona rural ou num aglomerado urbano que seja próximo, né, ou uma cidade, digamos, eu moro aqui em 3 de Maio e minha propriedade é Independência, não tem problema nenhum. Hoje a lei não exige que ele esteja residindo lá na propriedade da aposentadoria. Tá certo. Tá? Ainda essa questão, eu falei antes dos 4 módulos fiscais, nós temos também assim, Isabel, que tem que ficar bem claro. Nós temos aquilo que é o entendimento do INSS, tá? E também temos aquele entendimento depois que se discute lá na justiça, né? Lá num processo judicial. E a gente sempre brinca no escritório, porque ainda bem que o INSS não faz tudo certo, né? Porque senão nós não teríamos trabalho também, né? E mesmo que a lei hoje, a lei diz que são 4 módulos fiscais, tá? O entendimento hoje jurisprudencial é de que esses 4 módulos aí é de área produtiva, tá? Então não significa que você tenha 90 hectares de terra, você já vai perder a condição de segurado especial. Tudo vai depender do caso, tem que ser avaliado, tem que ver a questão da produção, enfim, tá? Tem esses Uhum. detalhes importantes, tá? Por isso que a gente sempre orienta as pessoas que antes de ir solicitar a aposentadoria no INSS, que procurem um profissional, né? Porque é muito comum chegar o cliente no escritório, depois que ele foi lá no INSS, teve a aposentadoria negada, né? E aí você vai ver que sempre morou, sempre trabalhou, sempre preencheu todos os requisitos. Mas em algum momento lá, algum documento, alguma coisa ele apresentou que acabou prejudicando. Então, melhor é, às vezes não, sempre é melhor procurar um profissional antes, né, de solicitar aposentadoria para não ter problema depois. Nós temos hoje a autodeclaração, né, que é um documento, digamos, um dos documentos mais importantes para o agricultor, né, para o segurado especial. Então, no momento também de fazer esse preenchimento, é muito importante ele ter um acompanhamento de alguém que realmente dê uma orientação, né, consiga orientar ele para que ele preencha isso da melhor forma para não ter problema lá na frente. Senão demora mais para se aposentar, né? Sim, Vai demorar exatamente. mais Vai para demorar mais. ter o benefício. Vai demorar mais. E aí, além da demora depois de um processo judicial, que todos nós soubemos hoje a espera de um processo, né? Vai ter também o gasto, porque aí você vai ter que pagar honorários, né? Vai ter que pagar um percentual, enfim, daquilo que você vai vir a receber. Então, às vezes, sai mais caro do que você pegar uma orientação antes de solicitar a aposentadoria, né? Legal, tá? Lembrando aí as pessoas que estão nos assistindo, podem fazer perguntas, participem, conversem conosco, tirem as suas dúvidas. Eu agradeço aí a presença, né, de todos.
o Marcelino Savaí, a Janice, também a Maridiane, associada da Unitec, a Vere, né? Tem vários cooperados e associados da Unitec que estão nos ouvindo. Fiquem à vontade, pessoal, conversem conosco, porque a gente no trabalho do dia a dia, com o produtor, Tânia, concursos, palestras, reuniões que a gente faz, e eles também, como eles têm dúvidas, eles nos questionam, né? E aí, às vezes, a gente até dá algumas, né? Ah, mas eu acho que é assim, eu acho que funciona desse jeito, eu acho que, né? Tipo, Sim. temos alguns pareceres, algumas opiniões, né? Mas a gente não tem certeza. Então, sempre o melhor procedimento mesmo é procurar um profissional da área para ter, então, um encaminhamento correto, né? Tem várias pessoas aqui do município de Independência que estão acompanhando a gente, né? A gente fica feliz, podem conversar conosco aqui. Fiquem bem à vontade. E quem não está seguindo a Unitec, pode seguir a Unitec aqui no Instagram, né? Para acompanhar as outras lives, dos outros assuntos que nós vamos estar trazendo aqui e acompanhar o trabalho dos cooperados da cooperativa. Inclusive, para os associados da Unitec, eu faço um convite também que venham conversar conosco. Nós temos já vários clientes, né? Várias aposentadorias já concedidas, outras na espera, porque tem muitos associados da Unitec que prestam que a atividade é uma atividade especial, né? Ou seja, não confundido com segurado especial, mas a atividade especial, que dá o direito de se aposentar com 25 anos de contribuição. E muitas vezes eles não sabem, né? Então, atividade, o engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, o inseminador, enfim, né? Às vezes eles não sabem que essa atividade é especial e eles podem se aposentar mais cedo. Às vezes já estão com o tempo de aposentadoria, né? E preenchido e eles não sabem. Então, nos colocamos à disposição, o escritório se coloca à disposição para as orientações. Como eu já falei, já temos vários clientes aqui no escritório que são associados da Unitec, né? Uns já aposentados, outros na espera, tá? E também tem uma outra revisão que tem para quem já é aposentado, mesmo continua nativa, que é das atividades concomitantes, né? Aquelas pessoas que recolhiam, ou não só de uma fonte, né? Tinham vários recolhimentos e na hora da concessão dessa aposentadoria não foi feito a soma dessas contribuições. Isso também é um produto, digamos assim, que a gente tem para oferecer, que é uma revisão que dá uma boa diferença na aposentadoria. Então, nos colocamos também à disposição dos associados, dos colegas associados. Tá? Legal. Tânia, aproveitando isso que você falou, deixa eu te fazer uma pergunta. O produtor, ele tinha propriedade, ele trabalhava lá no meio rural, mas aí, vamos supor que ele trabalhava junto com o pai dele, né? E aí ele veio trabalhar na cidade, com carteira de trabalho assinada, ficou aqui na cidade uns 8 anos trabalhando, e aí, por alguma razão ou outra, ele voltou a trabalhar lá no interior junto com o pai dele, né, naquela propriedade. Como é que fica, nesse caso, a aposentadoria desse produtor, dessa pessoa? Então, isso é uma pergunta assim muito recorrente, Isabel, muito comum, né? Porque analisando o caso, esse que você passou, tá? Esse exemplo, você fala dele como segurado especial, né? É isso? Uhum. Como segurado especial. Então, muito provavelmente, quando ele completar, ele vai voltar para o interior, tá? Ele volta lá. Com 60 anos, quantos anos nesse teu exemplo aí? Digamos que ele tinha 40 anos e voltou com 45, 50? Pode ser? Pode ser? Uhum. Anos? Olha, vai passar 10 anos até ele solicitar a aposentadoria. Né? Muito provavelmente, hoje, a gente sabe que hoje são os robozinhos do INSS que estão fazendo a análise, né? Hoje tem de tudo no INSS. Mas muito provavelmente que o INSS vai negar, né? Vai ser improcedente. Por quê? Porque vai aparecer esse vínculo dele aí. Então, ele
mesmo se ele não completou os 15 anos, as 180 contribuições, dentro dessas 180 vai entrar esse tempo aí de carteira assinada, de urbano, o INSS vai negar, tá? Mas judicialmente hoje a gente sabe, tem esse entendimento, a gente consegue reverter isso lá, né? Porque é muito comum hoje, às vezes as pessoas moram lá no interior, elas voltam bem para a cidade trabalhar, às vezes elas continuam morando lá no interior, mas elas vão trabalhar de motorista para fazer um extra, tá? E aí depois elas voltam. Isso é muito comum. Então, se a pessoa voltou, hoje ainda a gente estava discutindo sobre isso, eu e a Janice aqui. Se a pessoa voltou lá para o interior, aí continuou exercendo, e ela passou 2, 3 anos e solicitou a aposentadoria, muito provavelmente que ela vai conseguir, nem que seja no judicial. Agora, ela está com 40, digamos, é homem, está com 59 anos, tá? Trabalhou 5 anos agora de carteira assinada. Vou completar 60, vou voltar para o interior, porque eu estou prestes a me aposentar. Obviamente que não vai conseguir. Entende? Então tem que cada caso, tá? Outra Sim, tá coisa bem. bem importante também, a gente falou somente de segurado especial até agora, né? Vamos falar também daquele produtor que não é segurado especial, tá? Aquele produtor que já perdeu essa condição, que tem mais de 4 módulos fiscais, tem empregado permanente, né? Então, esse agricultor também é muito comum acontecer que ele acha que ele está recolhendo o INSS dele com a venda da produção, tá? E esse não está, tá? Esse produtor que não encaixa mais como segurado especial, o que ele precisa? Ele precisa fazer o recolhimento mensal, com guia, tá? Antigamente, carnezinho, agora tu vai lá no site, recolhe a guia. Ele precisa fazer o recolhimento como contribuinte individual, mês a mês. Senão ele não vai ter, não vai ser um segurado, não vai ter direito a uma aposentadoria, um auxílio doença, enfim, aqueles benefícios, tá? Isso é muito importante também. Essa é uma outra dúvida, né? Eu preciso contratar um empregado para me ajudar aqui na propriedade e eu vou assinar a carteira de trabalho, né, para ele. Aí, então, eu tenho que contribuir dessa maneira como você estava nos dizendo. Senão, não vou conseguir me aposentar, né? Isso. Lembrando que o segurado especial, o agricultor segurado especial, ele pode contratar, sim, empregados, mas dentro dos dias, tá? Então, ele pode. Ele pode ter empregado para ajudar ele, mas por um período máximo de 120 dias, Ah, tá. tá? Tá. Mas se for permanente, Isso. Agora, se ele tiver um empregado, carteira assinada permanente por tempo indeterminado, um contrato por tempo indeterminado, esse já é algo que vai fazer com que ele vai perder com certeza a condição de segurado especial. Aí ele vai ser um empregador rural, tá? Ele vai ter que fazer, vai ser um contribuinte individual, ele vai ter que recolher INSS, obrigatoriamente, com um carnezinho, né? Que a gente falava antigamente, com guia. Ele vai ter que recolher mês a mês. Senão, ele não vai ter, nunca vai conseguir se aposentar. E isso agora está mudando um pouco, Isabel. Mas até poucos anos atrás, as pessoas iam no INSS, esses produtores, e eles achavam que eles eram segurados, né? Eles achavam que eles eram segurados. Quando, na verdade, eles não estavam, eles já tinham perdido essa condição, né? E aí, o que vai ter que fazer? Tem que contribuir mês a mês. até porque ele não tem também os outros benefícios que você falou no início, né? Ele Como? não tem direito. Até porque daí, se ele não está contribuindo, ele não tem direito a auxílio doença, Ele, a um acidente, né? Ele não está segurado. aí, ele não é um segurado. Exatamente. Aí ele não tá, ele perdeu a condição de segurado especial e não começou a contribuir, aí perdeu essa condição. Tá, Tânia, uma outra dúvida também que a gente escuta
sim, muito das pessoas comentarem com relação ao trabalho das pessoas antes dos 12 anos de idade. Isso vale também para tempo de contribuição Ah, ou, quer ou dizer, não? a questão hoje da idade para ser considerado, digamos, um seguro, desde que idade pode usar o tempo rural, isso, né? Isso. Teve agora, nos últimos, ano passado, acho que uns 2, 3 anos para cá, as pessoas começaram, não sei se tu deve ter ouvido, eu posso contar o tempo rural desde os 7 anos, desde os 8, desde os. Olha, a gente até teve decisões, inclusive do juízo daqui de Santa Rosa, que contou até os 8 anos, tá? Mas isso agora, ele já mudou. Aqui em Santa Rosa já mudou, tá? Já mudou o pensamento, tá? Então, hoje, a pergunta que você me faz, posso contar o tempo rural desde os 7, desde os 8 anos? Vai depender muito da prova que essa pessoa vai ter. Então, eu não posso dizer assim, não, tu pode contar desde os 8 anos. Não. É muito, muito, muito de cada caso, da análise de cada caso. Tem que ver que tipo de prova que aquela pessoa vai ter, tá? Mas, como eu te disse, o INSS conta a partir dos 12, né? Uhum. Teve ali, então, esse períodozinho que começaram a dar, enfim, contar os juízes, enfim, teve até decisões do próprio INSS a partir dos 8, mas hoje já está na dúvida isso. Tem que ter bastante prova, assim, para conseguir a partir dos 8, pelo menos, tá? Provas seriam fotos, documentos, Ó, como você disse, provas, depoimentos, enfim, depoimento. fotos, é bem complicadinho isso, tá? Bem complicadinho. Outra questão, assim, ó, bem comum também, que as pessoas, que a gente responde muitas dúvidas e questionamento, o pessoal tem muita dúvida sobre a questão do grupo familiar, Isabel, quando uma pessoa trabalha fora, tá? Do grupo familiar. Então, o que que acontece? Por exemplo, assim, ó, geralmente o homem é agricultor e a mulher é professora, né? Isso. Acontece muito isso. Isso. Ou mesmo lá na família, o homem, a mulher trabalha com os filhos e o marido tem leiteiro, tem carteira assinada, né? Trabalha um trabalho urbano, porque se for Uhum. rural, não tem problema ele Uhum. manter essa condição, né? Mas, enfim, Sim. hoje também, o que que acontece? Vamos pegar um exemplo, então, que a mulher é professora, que é mais comum aqui na nossa região, tá? Hoje o entendimento é de que aquela pessoa, somente aquela pessoa que vai perder a condição, aquela que trabalha fora, não o grupo todo, tá? Então, o que que pode acontecer? Daqui a pouco eu estou falando isso e alguém amanhã vai ter que questionar, a Tânia falou que somente aquela pessoa e o fulano lá pediu aposentadoria e foi negado porque a mulher dele era professora, tá? Muito comum o INSS negar. É muito comum, como eu falei antes, muito comum, tá? Mas depois tu consegue reverter isso num processo, tá? Bom, tendo dúvidas, consulte um profissional da área que pode auxiliar nesse trabalho, né? Nesse processo aí, né, Tânia? Sempre, Como sempre melhor uma orientação antes. Antes de qualquer pedido, como eu falei antes, para não ter problema depois. depende de como o processo foi conduzido, depende também da análise que o profissional faz lá, né? Também Como é que o sistema faz e o profissional que vai estar analisando, né? depende muito, porque às vezes também a questão do tempo, né, Isabel? Pode. Quanto tempo hoje demora uma aposentadoria, um pedido administrativo? Não tem como a gente falar. Nós não. Às vezes tu faz um pedido que leva. Olha, nós nunca tivemos de ter, assim, não lembro de ser, até a Janice pode me ajudar, se já tivemos de fazer um pedido hoje e amanhã já ter concedido, não lembro. Mas às vezes demora dias, 20 dias, às vezes demora 6, 7, 8 meses. Então a gente não tem nem como
dizer isso para o cliente, né? Quanto tempo você vai ter de espera, né? Não, interessante isso. Pessoal, estamos aí há 30 minutos conversando, né, Tânia? Esse assunto é bastante extenso, né? E tem muitas particularidades. Eu digo que se as pessoas têm outras dúvidas, essa live vai ficar gravada, né? Podem também assistir posteriormente. E quem não pôde assistir agora, né? Vai ficar aí na linha do tempo do Instagram da Unitec, podem assistir posteriormente. E tendo outras dúvidas, consulte a Unitec, né, pelo WhatsApp, que a Tânia está aí à disposição para também fazer essa assessoria, né, Tânia? O trabalho de vocês, no encaminhamento dessas aposentadorias, tirando as dúvidas, através também dos cursos, né, do Senar, né, Tânia? Eu acho que é possível, sim, trabalhar isso e dar sequência, né, porque esse assunto é bastante complexo, né, e tem as suas particularidades. Inclusive, nós temos na segunda-feira agora, nós temos uma consultoria, né? Que o Senar não chama de curso, né, Isabel? É consultoria. Temos aqui na segunda-feira, aqui no Sindicato Rural de 3 de Maio. Se alguém tiver interesse, só ligar lá com a Kelly, conversar com ela. Temos na segunda-feira. Legal. Tânia, conversamos bastante. Mais alguma coisa que você queira trazer aí para nós que eu tenha esquecido, que a gente não, que é importante destacar sobre esse assunto? Tem, vai conversando, mas olha, me coloco à disposição, né, Isabel? Das pessoas, dos associados, dos agricultores, enfim, que tiverem dúvidas e quiserem conversar, é só nos procurar através da Unitec, do sindicato, do escritório, enfim. Legal. Então, Eu agradeço, Tânia. isso para me ajudar. Como? Se eu não souber responder, eu chamo a Janice para me ajudar, né? Poderia Claro. estar participando hoje aqui, né? Tá bom, tá bom. Eu agradeço, Tânia, a tua disposição, essa oportunidade, né, que a gente tem aqui de trazer no Unitec Responde a tua fala sobre esse assunto, que é importante. A nossa região aqui é agrícola, né? Nós temos o agronegócio forte aqui na nossa região. A nível de Brasil, né? O agro é muito importante para o nosso pro movimento da economia, o movimento do PIB. Então, esse assunto é bastante importante para nós. Agradeço muito, tá, pela tua fala, pelo teu esclarecimento, e em outras oportunidades podemos estar conversando sobre outros assuntos também, né, Tânia? Isso, obrigada, Isabel, tá? Obrigada pela oportunidade, tá bom? Boa noite, então. Um bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.